Bom dia, bom dia, bom dia. Ó, o pessoal tá pontual, hein, meu? O pessoal tá pontual. A Valen aí, ó. Tamires, Amanda Moraes, a Malu, Joel, Ricardo, Sandy House, o Jean, as Gigicas. E aí, preciso confessar algo pra vocês, hein? A Daisy também, ó. Posso começar confessando ou não? O tema é sobre isso. O tema é sobre isso. Fabiano, a Bia Cleto. Vai dando um bom dia aí, ó. Wilker, o Gui. Tá passando rápido aí agora, hein? A Ani chegou aí também. Juliana Móveis. Quem mais? A Evelyn. O Leandro. A Isa. A Isa, filha do Círio, meu personal, ó, tá nativa. Doutora Flavinha. Vamos esperar mais 2 minutinhos. Edna chegou. Tem uma galera aí, meu. Vai encaminhando essa live aí, ajuda aí. Vai encaminhando aí. Claudinha tá me surpreendendo, né? Paulão. Rosana. Paulão, ontem nós demos o seu testemunho aí do jejum de doce que você fez. Deus curou aí sua diabetes, hein? Isso é uma referência pra gente. Leandrão, meu intercessor. Ô, Leandrão, cadê a Ani? A Ani tava aí. Ela tava vendendo aquelas tortas de frango. Meu Deus do céu, hein? 3 não dá não, tem que ser umas 10. Muito boa, viu? Leva mais domingo aí pra igreja inteira comprar. Vocês precisam experimentar, viu? Que torta maravilhosa. A doutora Sumaia chegou. Ah, ela tá aí, ó. Leva mais no domingo, hein? É isso, muito boa. E aí, vamos começar? Vamos orar? Estão com Bíblia aí? Deixa eu falar uma coisa. Você que tá no sofá assistindo aí, pelo amor de Deus, levanta, meu. Ajuda aí. O Jean comeu a minha. Ó, vamos levantar, vamos sentar bonitinho aí. Toma um café, quem pode tomar café. Do comodismo aí. Se tiver sentado, não rola não, hein? Me ajuda aí. Vamos fazer esse sacrifício. Vamos começar? Vamos orar? Jesus, nós queremos apresentar a Ti essa live. Apresentar cada vida que está aqui representada, cada família que está representada. Eu já quero apresentar também, em nome de Jesus Cristo, Pai. A vida da dona Nilva. Nós apresentamos a vida da dona Nilva, em nome de Jesus Cristo, onde quer que ela esteja, papai.
que os teus anjos estejam ao redor e ao redor dela, nós geramos cura sobre ela, nós sopramos o sopro de vida sobre ela. Nós não aceitamos nenhum tipo de ataque físico, mental, espiritual sobre a vida dela. Nesse quarto de hospital onde quer que ela esteja. Vai visitando agora. Nós geramos o sopro de vida. Aquele sopro que o Senhor colocou nas narinas de Adão. Para trazê-lo à vida, nós geramos sobre ela agora. Nós declaramos que sobre a dona Nilma a presença do Espírito Santo, Pai. Nós não sabemos o que ela tem, o que a levou até o hospital, mas nós declaramos em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos a cura sobre ela agora. Pai, que haja testemunhos. Pai, que em meio a essas lives, que em meio a esse jejum, nós venhamos vivenciar Pai, em nome de Jesus, se ela tiver que operar, já prepara os médicos, prepara o cirurgião, os instrumentistas, prepare, papai, aquele quarto de UTI, em nome de Jesus Cristo, que todo espírito de morte bata em retirada, e nós declaramos em nome de Jesus que o Senhor que constituiu os médicos, o Senhor que trouxe a unção para os médicos, é a mesma unção que está sobre esses médicos que vão curar a dona Nilva. Eu declaro agora em nome de Jesus Cristo. Pai, apresenta também as nossas vidas nessa live, apresenta a minha vida nessa live, em nome de Jesus. Que o Senhor venha colocar a sua palavra sobre a minha boca, que da minha boca venha sair aquilo que realmente o Senhor quer falar para o teu povo, não aquilo que eu quero falar. Eu não sou ninguém, não sou nada. Eu me diminuo para que a tua glória apareça, o teu nome cresça. Eu quero me colocar à sua disposição, Pai. Eu quero me colocar à tua disposição agora. Xaracantara babassu yandara katara babashu. Rakantara babashu yandara katara babassu. Eu me coloco à sua disposição, Pai. Eu me coloco à sua disposição. Eu me coloco à sua disposição. Eu me coloco à sua disposição, Jesus. Eu me diminuo como o menor de todos os seres. Visita cada casa. Visita, Espírito Santo de Deus, cada família. Visita, Pai. Visita. 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 Rakanto yababashu. Rakanto yababashu yandarai. Visita, Jesus. Nós nos colocamos à sua disposição. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Quem está a primeira vez aí, coloca o número 1. Quem está a segunda vez, coloca o número 2 aí. Deixa eu ver. Rapidão, ajuda aí. Coloca 1 para a primeira vez. E 2 para a segunda vez. Hoje é o segundo dia. Arrependimento real. A Bia. Deise 2. A Gigi. 2. É Sanquirino. Seja bem-vinda. Ao Guizeira aí também. A Nick. Boa recuperação, Nick. Fabiano Alves. Segunda. A Clay também. Segunda. Leandrão, uma. Rosana, segunda. A Roberta e a Dai, segunda. Robertinha, Deus abençoe. Juliana Ferro, Imóveis. Seja bem-vinda, Juliana. Éder, bom dia, meu irmão. Apri, bom dia. Vamos começar? Ana Maria de Lourdes, seja bem-vinda também. Não lembro desse nome ontem. Vamos começar? Quem está com Bíblia aí? Pega a Bíblia na mão. Amém, amém. Glória a Deus. Pega a Bíblia na mão. Claudinha, segundo dia. Vamos abrir lá em Salmo 51. Pega a Bíblia aí. Quem está deitado no sofá, senta aí, meu. Pega ele, Jesus. Quem estiver deitado, pega. Não dá boi, não. Já aproveita e encaminha essa live aí, viu? Vamos lá. Salmo 51, escrito por Davi. Foi quando o profeta Natan veio a ele, depois dele ter estado com Betseba.
Ele foi ali confrontado. Então diz assim, ó: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões e lava-me completamente da minha iniquidade. Limpa-me do meu pecado, porque eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, contra ti somente pequei, e cometi este mal à tua vista, para que pudesses ser justificado quando falares, e ser claro quando julgares. E eis que fui moldado na minha iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Aqui fala que Davi, ele é o possível filho da serva do pai dele. Então, ou seja, ele realmente já sabia que ele veio no pecado. Eu quero saber, não comenta nada não, tá? Só para a gente refletir aqui. Quantos de nós aí fomos concebidos em pecado também? Nós já nascemos sujos. Nós já nascemos no meio do pecado. E Deus nos escolheu, nos salvou para isso. Ele morreu naquela cruz por mim e por você. Eu conversei com uma irmã no domingo e eu tive uma visão com ela que ela precisava esquecer o passado dela para que ela pudesse viver coisas novas. Que ela pudesse viver um novo tempo que o Senhor tem para a vida dela. E eu tenho certeza, o que estava impedindo dela viver milagres, maravilhas e prodígios em todas as áreas da vida dela, não somente na emocional, que é o mais forte, ela precisava realmente viver o favor de Deus, e não a acusação que Satanás colocava na mente dela. Amém? Nós vamos falar muito disso hoje. E eis que tu desejas a verdade no íntimo e na parte escondida, tu me farás conhecer a sabedoria. Me farás conhecer a sabedoria. Olha que importante aqui, ó. Eis que tu desejas a verdade. E no íntimo, o que é no íntimo? No secreto. Lembra que nós lemos ontem, nós falamos ontem do secreto, que nós deveríamos voltar para o secreto. O que acontece no secreto? Na parte escondida, tu me farás conhecer a sabedoria. Quem é a sabedoria? Lá em Provérbios vai falar que a sabedoria é o próprio Jesus. É o próprio Jesus. Ele é a sabedoria. Então, quando eu entro no meu esconderijo, quando eu vou no meu íntimo, no secreto, ele me faz conhecer ele mesmo. Meu Deus, isso é revelador, cara. Isso... Deixa eu até ler aqui no Provérbios. Eu vou... Gente, desculpa, eu vou ter que ler. Me perdoe, mas eu tenho que ler, tá? Eu vou fugir aqui do texto principal, mas eu tenho que trazer isso para vocês. Lá no Provérbios 1:7 vai dizer assim, ó: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Quem é o conhecimento? É Ele. Mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Quem é a sabedoria? É o próprio Jesus. Meu Deus do céu. Vamos voltar, vamos ler o 5 também? Espera aí. Meu Deus, eu preciso terminar antes, eu preciso terminar as 4, as 5 isso. O homem sábio ouvirá e aumentará o aprendizado. E o homem de entendimento alcançará sábios conselhos para entender um provérbio e sua interpretação. As palavras dos sábios e seus enigmas. Ou seja, o Senhor traz a revelação, o Senhor traz o conhecimento. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Eu preciso ter conhecimento. O que eu preciso fazer? Ter o temor ao Senhor. Temor é diferente de medo. Temor é algo de respeito, algo que você olha e fala, meu Deus. Mas os loucos desprezam a sabedoria é própria Jesus. Quem despreza a sabedoria? Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não abandone a lei da sua mãe, porque serão como ornamentos de graça sobre a sua cabeça e correntes ao teu pescoço. Meu Deus, isso é muito forte, cara. Nós precisamos literalmente nos colocar no secreto. A palavra, de novo, é secreto. A palavra é arrependimento, mas o arrependimento vem no secreto. Vamos continuar? Purifica-me como em sopo e serei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir a felicidade e a alegria que os ossos que tu quebrastes possam se regozijar, se alegrar, né?
em outras traduções. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, poxa, esconde o seu rosto de tudo que eu fiz. Ele está arrependido. Quantos de nós aqui, nós pecamos e somos falhos, nós temos pecados, sim. O Senhor está nos chamando hoje para nós apresentarmos para Ele o nosso pecado. Qual que é o maior pecado que você executa aí no esconderijo, no secreto? A palavra vai dizer que nada fica oculto aos olhos do Senhor. Ele sabe o que nós fazemos de errado. É um tempo hoje de nós nos arrependermos verdadeiramente, não termos remorso. Amém? Então comigo aí? Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração limpo. O que Davi está declarando aqui? Ó? Ele está declarando que o coração dele estava sujo, por isso que ele pediu, ó, cria em mim um coração limpo, ó Deus, e renova um espírito reto dentro de mim. Se ele está pedindo para renovar um espírito reto dentro dele, ele sabe que ele está fazendo coisa errada, que ele fez coisas erradas, e ele sabe que precisa de um conserto. Ele é ciente disso. Assim como eu, como você sabe que precisa de um conserto. Que existe uma determinada área da sua vida, se você não trouxer o conserto, o inimigo vai te matar. E matar espiritualmente. E quando ele mata espiritualmente, ele começa a conduzir a nossa mente para aquilo que ele quer fazer. Posso dar um exemplo ou não? Posso dar um exemplo? Só vou dar um exemplo se eu não escrever sim aí. Senão eu não vou dar um exemplo nenhum não. Não me expulsas da tua presença e não toma de mim o teu Santo Espírito. Eu vou dar um exemplo aqui. Sabe o que acontece muito comigo? Todas as vezes que eu deixo de ler a Bíblia, que eu deixo de me aprofundar na palavra no dia, fazendo o meu devocional, quando eu vou trabalhar, que dá algo errado na empresa, que eu não consigo vender, que um contrato não é aprovado, eu já falo, meu Deus, eu não sirvo para nada, eu não consigo vender, eu não sei vender. Pô, será que eu estou na área certa? Será que eu devo continuar ou mudar de área? Agora eu sou velho já. Agora imagina se quantas vezes eu já mudei de área ou acreditei na mentira de Satanás dizendo que eu não sou capaz. Eu estou na área de vendas desde que me conheço. E como é que Deus tem me sustentado na área de vendas todo esse tempo? Se eu não soubesse. Eu sei até um determinado ponto, até a página 2. Da página 3 em diante, é Ele que me conduz. É Ele que me conduz. E aí agora não vai além da técnica, não vai além de pesquisas, de informações que eu tenho sobre venda. Aí é com Ele. A palavra vai falar, tudo que fizeres, faça para a glória de Deus. Então eu sei que se eu chegar no horário, se eu atender os clientes da forma que devem ser atendidos, se eu honrar os clientes da forma que devem ser honrados, aí vem o Senhor. Aí é o Senhor. O Ritinha, não, mas eu disse velho no sentido de experiência, tá? De experiência. Vocês são experientes também, vocês têm muito para nos ensinar, tá? Você, o Ricardo, a Rita, o Paulão aí. Amém? Então, quando o Senhor permite que Satanás coloque essas mentiras sobre a nossa mente, nós precisamos confrontá-lo. E como é que a gente confronta? Com a palavra. É com a palavra. É com a palavra. E deixa eu te falar uma coisa, nós que somos vendedores, todo mundo aqui é vendedor, tá? Primeiro, eu sou fisioterapeuta. A fisioterapia, o pessoal não ensina você a administrar a empresa, não ensina você a vender, mas automaticamente você precisa vender o seu trabalho, o seu serviço. Estão comigo aqui? Então, quando você tem esse perfil de vendedor, o que você vende? Com suas atitudes você vende o reino para as pessoas. E quando você vende o reino, não é pregando a palavra, não é lendo a palavra, são atitudes. Estão comigo aqui? Então é isso, vamos embora, vamos lá. Não expulsas de mim a tua presença e não toma de mim o teu Santo Espírito. Ou seja, quando eu começo a pecar, quando eu começo a andar nos caminhos que o Senhor não se agrada, Ele retira o Espírito dele de mim. Se Ele retira de mim, quer dizer, o Senhor anda dentro de mim, anda comigo, todas as vezes que eu consumo a palavra. Vou dar um exemplo prático. Eu estou com dor no meu ombro. Se eu ficar olhando para esse remédio aqui, a dor no meu ombro vai passar? Não vai. Não vai. Eu preciso ingerir o remédio para fazer o tratamento para que a dor melhore, amenize, certo?
O Espírito Santo é a mesma coisa. Só que a diferença, a gente não toma ele já está dentro de nós. Ele está dentro de você. E como é que você ativa isso? Aqui, ó. Aqui, jejum, palavra e oração. Estão comigo aqui. O Senhor está dentro de ti falando, filha, volte a orar. Filha, volte a se entregar a mim. Tem uma pessoa aqui que diz assim, mas eu não sei me entregar ao Senhor, eu não sei orar. É você conversar com Ele. É você falar com Ele. Fala, pai, eu não sei conversar contigo. Senta do meu lado. O que o Senhor quer que eu faça? E fica em silêncio. Ó. Ele vai sussurrar no seu espírito. Você vai entender os planos que Ele tem para você. Sabe por que você está perdida e não sabe para onde vai? O Evelyn, sabe por que você está perdida, Evelyn? Porque você precisa ficar em silêncio agora. É um tempo de você ouvir a voz do Senhor. O Senhor está te visitando, Evelyn. Ele está te visitando. Ele está dizendo, filha, você é minha filha amada. Você é minha filha amada. Filha, eu recolho todas as palavras que te amaldiçoaram, as palavras que denegriram a sua imagem, as palavras que disseram que você não iria continuar. Eu estou contigo. Eis que faça uma nova coisa. Eu vou falar diferente. Não está na Bíblia, mas eu vou profetizar isso sobre a sua vida, Evelyn. Eis que faça uma nova mulher a partir de hoje. Rakanto Yababaxu Yandarai. Rakanto Yababaxu Yandarai. Em momento algum você estava sozinho, Evelyn. Em momento algum você estava sozinha, Evelyn. Em momento algum eu sempre estava contigo. E hoje eu marco a sua vida de uma forma diferente, Evelyn. Rakanto Yababaxi. Restaura em mim a alegria da tua salvação e sustente-me com o espírito livre. Evelyn, hoje você é livre na presença do Senhor. Aquilo que impedia de você ter novas experiências, aquilo que impedia de você literalmente, aquilo que impedia você de viver o sobrenatural do Senhor, hoje se rompe sobre a sua vida. Cada lágrima derramada, o Senhor estava secando essas lágrimas, estava te abraçando e dizendo, filha, eu estou contigo. Evelyn, eu vejo mudanças na sua vida, físicas. Mudanças geográficas, para ser mais exato. Mudanças geográficas, arrume as suas malas. E então ensinarei os transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue. Ó Deus, tu Deus da minha salvação, e a minha língua cantará e entoará altos louvores de justiça. Pois tu não desejas sacrifícios, senão eu te daria. Tu não te agradas com ofertas queimadas. O sacrifício para Deus é um espírito aquebrantado e um coração contrito e quebrantado. O Deus não despreza. Faz o bem em teu bom prazer a Sião. Constrói tu muros de Jerusalém. E então te agradarás com sacrifício de justiça e com ofertas queimadas e oferta queimada por inteiro. E então oferecerão novilhos sobre o teu altar. Em nome de Jesus, amém? Tenho 6 minutos ainda, hein? Me dão 6 minutos? Deixa eu só continuar aqui, que tem as tarefas. Só para a gente concluir aqui. Falar sobre arrependimento não é emoção, tá? É transformação. Hoje o Senhor começa a transformar as nossas... Cadê a Evelyn? A Evelyn está por aí? O Senhor começa a transformar as nossas vidas de dentro para fora. O Salmo 51 realmente é o momento mais sombrio da vida de Davi. É o momento mais sombrio da vida de Davi. Após ele pecar com Betseba, Natan vai confrontá-lo. E quando Natan o confronta, ele não se defende. Ele não se defende. Ele se aquebranta. Esse salmo é um modelo de arrependimento genuíno.
Nós precisamos ler esse salmo todos os dias. Eu acredito que mais do que ler esse salmo todos os dias, é nós vivermos esse salmo todos os dias. É nós nos chegarmos no nosso lugar secreto, lembra? De nós nos assentarmos com o Pai e falar, Jesus, se for no carro, no trem, no metrô, no ônibus, não importa. Coloca o seu fone ali, ó. Tem aquela Bíblia Universum, acho que é assim que fala. Ela tem uma parte ali que você consegue colocar para ouvir. Põe para ouvir. E vai ali, ó, meditando tudo que ali vai falando. Esse salmo é um modelo de arrependimento genuíno. Ele não é remorso, não é vergonha social, é consciência espiritual. Ou seja, esse salmo está te dando uma consciência espiritual para que você viva em arrependimento com o Senhor. Em arrependimento. O arrependimento é você pecar por uma situação, se arrepender e pelaquela situação você não pecar mais. Isso é o arrependimento genuíno. A frase "tem misericórdia de mim" em hebraico é Shanã, que significa inclinar-se com compaixão. Davi reconheceu que depende totalmente da graça do Senhor. Ou seja, nós precisamos nos inclinar com compaixão e dizer, Senhor, me perdoe. Me perdoe, Jesus. Tem misericórdia de mim, Senhor. Inclinar-se com compaixão. Apaga de minhas transgressões é machá. Apaga como quem limpa um registro. Ou seja, toda vez que nós pecamos, fica um registro. Fica marcado. E esse apaga, esse machá quer dizer apaga como se fosse um registro. Tira as consequências disso. Meu Deus, isso é forte. Ele pede cancelamento da culpa. Literalmente, é pedir um cancelamento da minha culpa. Pelo amor de Deus, eu pequei, matei pessoas. Puxa, eu vivi em prostituição, me perdoe por isso. Eu vivia em masturbação, me perdoe por isso. Me perdoe porque eu olhava para mulheres de uma forma diferente. Jesus, me perdoe porque eu falava mal do irmão. Estão comigo aqui? Cria em mim um coração puro, quer dizer, bora. O que quer dizer esse bora? Essa palavra é a mesma usada em Gênesis 1:1, na hora que Deus cria do nada, né? Ou seja, o de repente de Deus. Davi entende que não precisa de ajustes, ele precisa de recriação. Meu Deus do céu, nós precisamos de uma nova configuração toda vez que nós pecamos, meu Deus. E nessa manhã o Senhor está restaurando essa nova configuração sobre as nossas vidas. Nós estamos sendo reconfigurados na presença do Senhor. Deus está renovando. E renova quer dizer Shadash. Tornar novo, restaurar algo que já foi quebrado. Arrependimento bíblico não é melhorar comportamento, é permitir que Deus crie o seu interior. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus. Nós precisamos de 3 movimentos claros em atitudes. São eles: reconhecimento do pecado. Contra ti pequei, Jesus. E quando a gente fala de pecado, já vem na sua mente. Aquebrantamento verdadeiro, que é um coração aquebrantado e contrito. Deus não rejeita quem se humilha. Meu Deus do céu. E 3, o desejo de transformação. Quem é que deseja ser transformado? Na verdade, eu não desejo, eu preciso ser transformado todos os dias. Eu preciso ser transformado todos os dias. Ele quer presença e não apenas perdão. Ele quer que nós entremos no secreto ali, ó. É no secreto. E falar tudo o que você está sentindo. Aquilo que mais te... Vou falar do Gimenez de novo, que é muito fácil e simples falar do Gimenez, que eu vivo pecando. Cara, todas as vezes que eu não vendo, eu falo, poxa, o que está acontecendo comigo? Ah, não aguento mais, não sei vender. Sabe o que eu estou dizendo para Deus? Eu falo, ó, o Senhor me colocou nessa área específica, mas não é o Senhor não acertou nessa área. Não é isso que o Senhor tem para mim. Eu sou melhor em outras coisas. Todas as vezes que eu falo não para algo que Deus me direciona, eu estou dizendo que Ele não sabe de nada da minha vida. Tem noção do que é isso? Todas as vezes que você murmura daquilo que o Senhor te entrega, você está dizendo para Ele, olha, não é o melhor que você tem para mim. Você está indo contra a palavra, porque Ele fala, eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Imagina, eu, um ser humano, mero mortal, dizendo para Deus, você não sabe o que é melhor para mim? Oh, misericórdia, né, mano? Quanta audácia da minha parte. Que nessa manhã
nós devemos estar sensíveis a ouvir o direcionamento do Senhor e pedir perdão. Senhor, me perdoe por todas as vezes que o Senhor me direcionou e eu quis confrontá-lo, dizendo que isso não era o melhor para mim. Estão comigo aqui? Eu vou fazer 3 perguntas para vocês, não respondam, respondam para si mesmo, ok? Respondam para vocês mesmos. O que eu estou justificando? Qual é a raiz que ainda não foi cortada da minha vida? Estou triste pelo pecado ou pelas consequências? Eu estou triste pelo meu pecado ou pelas consequências? E aí? O arrependimento verdadeiro sempre gera fruto visível. E aí? Cara, nós temos núcleos familiares. Espero que todos estejam indo para os núcleos familiares. Por quê? Porque ali é um tempo de nós nos entregarmos ao Senhor, estarmos em comunhão e nós falarmos com o líder direto ali. Oh, mas o cara vai me julgar. Não vai te julgar porque ele também peca. Se você vier falar comigo, eu não vou te julgar porque eu também peco. Eu preciso de ajuda. Nós somos um corpo, nós somos uma igreja. Nós temos que viver em comunhão. E o seu pecado não tem que te trazer vergonha. Ele tem que te trazer arrependimento. Estão comigo aqui? O Salmo 51 ele está ensinando que Deus não procura perfeitos. Procura corações aquebrantados. Quando o arrependimento é real, a transformação é inevitável. E quando há transformação, há restauração da presença. Meu Deus do céu, isso é forte. Hoje não é dia de emoção, hoje é dia de decisão. Eu decido me arrepender. Jesus, eu quero orar por nossas vidas aqui pedindo arrependimento. Se tem algo que eu faço, Pai, que não te agrada. Jesus, se é a minha irritabilidade, se é aquilo que eu desejo que não é meu. Pai, eu quero te pedir perdão. Jesus, eu quero declarar, Pai. Eu quero declarar a tua presença, eu quero declarar, meu Pai, que eu coloco os meus pecados, dê nome aos pecados que você tem aí, tá? Não escreve aqui não. Declara você aí na sua casa. Sei lá se é um pecado de prostituição, se é um pecado de vícios, eu não sei, se é o chigrinho. Pede perdão, cara. Eu não sei o que é. Eu não sei qual é o seu maior pecado. Também não quero saber. Revela e confessa para ele mesmo. Revela e confessa para ele mesmo qual é o seu pecado. Apresenta para Jesus. Jesus, você tem sido grosso com a minha família, você tem descontado os meus problemas no meu trabalho, dentro da minha casa, me perdoe. É isso. Eu não sei o que mais te ataca. Vamos fazer 2 minutos aqui e você não escreve em nada aí não, por favor. Medita você aí, se coloca diante de Deus, pedindo perdão pelos seus pecados. Dê nome aos pecados. Se é pecado de prostituição, fala, me arrependo por todo o pecado de prostituição. Coloca aí. Me arrependo por todo orgulho. Eu me arrependo pela fofoca, por falar mal do irmão, por falar mal do meu gestor, por falar mal das pessoas que estão próximas a mim. Não escrevem nada agora não. Vai pedindo perdão aí. Depois vocês escrevem. Vai pedindo perdão. Vai pedindo perdão. Vai pedindo perdão. Pede perdão. Pede perdão para o seu antigo pastor. Pede perdão para o seu pastor atual. Se tem algo que ele te fez ou que ele te falou, peça perdão. Pai, como líder, um dos líderes da igreja Anatocha, eu quero pedir perdão também. Se em algum momento, Pai, eu como líder, eu me soberbeci, eu falei algo que magoou seus filhos, Pai, eu te peço perdão, Jesus. Se eu falei algo que feriu o coração dos teus filhos, eu te peço perdão. Se eu tomei alguma ação, alguma atitude que feriu o coração dos teus filhos, eu te peço perdão como igreja. Por favor, Jesus. O Senhor nos capacitou para cuidar dos teus filhos. O Senhor nos deu um pedaço da tua igreja para nós cuidarmos. Se em dado momento, Pai,
Por falho que eu sou, ser humano que eu sou, eu pequei, eu errei contra os teus filhos, eu te peço perdão, Jesus. Se em dado momento, em toda a minha caminhada, Pai, alguém se desviou por causa de uma palavra torpe que eu disse, de um posicionamento errado que eu tomei, meu Pai, te peço perdão, Jesus. Mas traga essa vida de volta. Se estiver no nosso meio alguém que eu feri, que magoei, papai, essa pessoa está querendo sair da tua casa por causa de mim, eu te peço perdão, Jesus. Que isso venha cicatrizar, papai, sobre o coração dos teus filhos. Isso não venha ser um impasse para eles continuarem te adorando, te louvando. Se as minhas atitudes geraram, meu Pai, dores emocionais no teu povo, eles não conseguem ouvir a palavra Jesus Cristo por causa das minhas atitudes, eu te peço perdão. Mas que eu não venha, papai, ser líder, meu Pai, que mate o chamado das tuas ovelhas. Ao contrário, eu venha ser aquele, meu Pai, que desenvolve, que tem a percepção do chamado de cada um e impulsione para que eles possam alcançar os seus objetivos. Por favor, Jesus, que eu tenha sensibilidade de ver, papai, cada um dos teus filhos com o dom que eles têm, assim eles possam fluir, papai. Fluir, papai, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém, amém? Todo mundo aí? E aí, o que vocês acharam? Foi bênção, né? Pô, cara, tô sentindo a presença de Deus aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Estão comigo aí ou travou? Se você precisa pedir perdão para alguém, liga para essa pessoa e peça perdão. Liga para essa pessoa e peça perdão. Gemelos, eu posso mandar mensagem? Você gosta de receber mensagem? Quando eu tenho que falar alguma coisa para alguém, eu ligo para essa pessoa. Sabe por quê? Porque ela vai sentir o tom da sua voz. Ela vai sentir você. Vai sentir verdade naquilo. A mensagem não tem sentimento. A mensagem é da forma que você acorda. Se você acorda bem, você vai escrever daquele jeito. Se você acorda ruim, você vai confrontar. Quem que você precisa ligar para pedir perdão? Para quem? Enquanto você não liberar perdão, esse arrependimento, não importa quem errou. Ah, mas foi fulano de tal que errou comigo. Não, não importa. A gente não está aqui para viver em cima de quem, acusando quem errou com a gente. Vive melhor quem pede perdão antes. Vai pedir perdão, mas seja um perdão verdadeiro. Não traga isso à tona todos os dias. Talvez não. Deixa eu ser mais categórico. Isso está te impedindo de viver um novo tempo na sua vida. Precisa pedir perdão. Toda mágoa, toda tristeza. Para que você viva o novo, você precisa liberar o velho. A palavra perdão, no hebraico, ela quer dizer largar no ar. Largar no ar. E muitas vezes quando você não libera, muitas vezes não. Quando você não libera perdão, é como se você estivesse carregando uma mochila nas costas cheia de pedra, pesada. Você tem carregado isso por 10, 12, 15 anos. 15 anos. Sanquerino, 15 anos remete alguma coisa para você? Só responde sim ou não. 15 anos de um peso muito grande. 15 anos, Sanquerino. Rakantuya babashuri andarai. Rakantuya babashuri andarai. 15 anos. Sharakantara babababashai. Rakantara. Para você ter uma ideia como Deus é bem específico. Eu não te conheço, não faço a mínima ideia quem seja você. Mas hoje, se Deus trouxe algo tão específico sobre o seu coração, é para que você libere esse perdão e viva um novo tempo sobre a vida do Senhor.
o que Ele tem para você. São 15 anos onde você passa a viver agora em plena libertação emocional. Amém? Pessoal, bom dia. Orem pela minha vida aí, pela minha família. Nós estamos apenas no segundo dia. A live vai ficar salva. Eu vou fazer um acordo com vocês. Eu vou dar um presente para vocês se nós chegarmos aí a 100 comentários. Eu vou sortear esse presente, tá? Eu vou sortear um presente para vocês. Façam, depois que eu desligar a live, tá bom? Vocês façam aí os comentários de vocês pra gente chegar a 100 comentários. Se chegar a 100 comentários, eu sorteio amanhã um presente para vocês. Combinado? Me ajudem com isso? Vocês conseguem repostar essa live, o link da live no store de vocês aí? Dá para ser ou não? Escreve aí, deixa eu ver. Reposta aí. Ó, tem 40 pessoas na live. Se 40 pessoas pegar esse link aqui, ó, e colocar lá no seu Instagram, lá nos store, imagina 40 pessoas assistindo. Mais 40 pessoas assistindo. Tá? Quem não fizer nenhum tipo de comentário aí, Deus vai pegar vocês, hein? Pega ele, Jesus. Tá bom? Deus abençoe. Amanhã nos vemos aqui. Juliana Ferro, seja bem-vinda. Todos que colocaram uma vez aí, sejam bem-vindos. Espero vocês amanhã. E tragam no mínimo mais 2 pessoas. Combinado? Deus abençoe. Um beijão no coração de vocês. O que vocês precisarem, procurem os líderes de vocês aí, tá? Não me procura, não. Deus abençoe. Tenham um bom dia. Fui.